A gente contou aqui do Pyong Lee que estava lá em A Fazenda. E o Pyong Lee, minha gente, traiu a mulher dele em rede nacional. Né? Ele traiu ela durante o reality que aconteceu mesmo? A Ilha, lá na Record. Traiu mesmo, Meu Lucas. Deus do céu. Foi babado fortíssimo. E aí parece que agora, segundo o Blebleu me contou, a Sammy Lee foi internada às pressas em São Paulo. Essa mocinha que tá aí, ela está em tratamento psiquiátrico há algumas semanas. A influenciadora sofre de ansiedade, estresse e depressão. Após aí sentir fortes dores no braço esquerdo, a Sammy Lee procurou assistência médica de emergência e foi internada no Hospital Albert Einstein por uma série de exames. De acordo com o que a gente descobriu aí através do Léo Dias, os médicos detectaram inúmeras hérnias inflamadas, menino, um babado forte. E o quadro dela não é cirúrgico, mas ela tá muito depressiva. E aí, eu fico pensando, né? O cara casa com uma moça bonita dessa, tem um filho. E qual é a responsabilidade afetiva que essa criatura tem quando vai para um programa de televisão e trai a mulher ali? E não foi beijinho não, gente, foi fuque-fuque. Que coisa, né? Então a gente vai entender um pouquinho essas consequências de relações mal resolvidas ou relações também que foram abusivas, porque pelo que eu entendo no caso dela, rolava muito também essa questão do relacionamento abusivo, né? Então para isso a gente vai apresentar para vocês, eu sei que vocês viram rapidinho os dois aqui, o Dr. Luiz Guilherme Labinas, Patrícia Rossi, doutora psiquiatra, a Patrícia é psicóloga, e a gente quer entender um pouquinho sobre isso. Primeiro, bom dia, tudo bem com vocês? Bom dia, tudo certo? Tudo bem? Que bom ter vocês ao vivo aqui. Semana passada já foi incrível o nosso quadro sobre Setembro Amarelo. Muitos elogios, obrigado pelo conteúdo que vocês já trouxeram. E hoje falar um pouquinho sobre essa responsabilidade afetiva. O que seria isso, na verdade? Então, bom dia, pessoal de casa. É um prazer estar aqui falando de um tema importante, ainda mais junto com o babado, né? Porque o Abel gosta de causar. Não é sempre, isso? Ele todo gosta de dia. causar. Bom, o que acontece então? A responsabilidade afetiva é a consciência que a gente tem do impacto que as nossas palavras e as nossas ações têm nas outras pessoas. É eu tornar consciente para mim que o meu comportamento pode ter consequência nas emoções das pessoas. Não é ser feito de trouxa ou achar que a gente é responsável por tudo que o outro sente. Mas o objetivo é que a gente saiba lidar nas interações de uma maneira mais respeitosa, de uma maneira mais assertiva, que leve em consideração as emoções e o sentimento dos outros também. Pelo que eu estou entendendo, então não se aplica somente ao relacionamento amoroso. Não. É no dia a dia também, no trabalho, para tudo isso. Isso, eu acho que não é sobre reciprocidade, é sobre questão de empatia. Entendi. É você ter empatia pelo outro, se colocar na posição do outro, mesmo que você seja sincero, explique, se comunique adequadamente, para que você entenda aquilo que a pessoa está sentindo e aí você dê o desfecho mais certo, mais correto possível. Eu acho incrível a gente comentar isso no programa, porque muitas vezes você está assistindo, aí você fala assim, nossa, então quer dizer que eu tenho que o tempo todo ficar pensando no que o outro vai sentir com o que eu falo. Sim, você tem. Todos nós temos. Isso é muito importante a gente trazer. E não é ser evoluído, é você buscar a melhor versão como ser humano e ser responsável pelo que você causa. Dá um exemplo, por exemplo, de uma atitude que a pessoa que está assistindo a gente pode se identificar, dessa falta de responsabilidade afetiva. Um exemplo que o Abel contou da fofoca já é um bom exemplo de como isso pode acontecer nos relacionamentos amorosos. Uma outra coisa, assim, que também pode acontecer, que é muito comum, você começa a ficar com uma pessoa, começa a conhecer, aí troca mensagem, fala quase todo dia. Aí você sai com a pessoa, às vezes até rola alguma coisa, fica, não fica, passa um tempo a outra pessoa some. Nossa. Então, assim, isso é uma coisa legal da gente pensar. Quando eu me comprometo a conhecer uma outra pessoa, eu tô entrando num plano que eu posso impactar as emoções dela. Então, depois eu largo essa pessoa a navios, entendeu? Assim, você é responsável por aquilo que a pessoa também está sentindo. Você se colocou na vida dela de alguma forma, você tem que entender o seu papel frente àquela situação, frente ao que a pessoa sente, o que a pessoa pensa. A mesma coisa na relação pais e filhos, mães e filhos. Também isso é importante, né? Às vezes a mãe fala, ai, vocês estão me deixando louco pra criançada, né? E assim, como que a criança pode se sentir pensando que ela tá deixando a mãe louca, né? Isso pode gerar culpa. Porque daí vem aquele papo assim, né? Eu não pedi pra nascer, exatamente. Né? E aí quando um filho fala isso pra uma mãe, aí ela fica louca de verdade. Aí ela também Mas ela provocou isso, né? Claro, com certeza, uma resposta. Agora vamos pensar em quem foi vítima, ou quem é vítima no dia a dia desse tipo de relacionamento, desse tipo de atitude aí não responsável, né? Quais são as características e também as consequências psíquicas mesmo, doutor, que pode ter?
O exemplo foi perfeito, né? Transtorno de ansiedade, crise de pânico, aquela sensação de abandono, né? Então você não sabe a história dessa pessoa, você não sabe o que ela está passando. E aí você entra na vida dela, você chuta essa pessoa e você esquece sofrimentos que ela já teve, traumas que ela já viveu. Às vezes você reforça traumas que essa pessoa já tinha anteriormente. Você faz quadros depressivos, como é o exemplo. Então a gente tem que entender isso, né? Ô Labinas, o que eu queria te falar é o seguinte, sim, eu vou contar uma coisa assim bem pessoal. Eu já me envolvi com uma pessoa há muitos anos atrás, muitos anos mesmo, por uma sala de bate-papo. A gente entrava lá, isso assim, eu tinha, sei lá, 21, 22 anos. E depois eu assim, me correspondi durante um ano e pra mim, eu tava num relacionamento sério. Sim. Eu tava, pra mim, eu estava, levei, tava ali. Eu tava bonitinho. Tava amando. Amando no monitor. E no que deu? E aí, o que acontece? Essa pessoa depois, ela sumiu, a gente se encontrou e depois essa pessoa sumiu. A questão que todo mundo falava assim pra mim, você não tinha uma relação com essa pessoa. Na minha cabeça, eu tinha essa relação com a pessoa. E aí, eu fiquei pensando, o que eu tive depois disso? Porque eu fiquei muito triste. Aí, eu achava que eu já tinha que tomar uns Roupinol, aí uns Lexotan, uns Diazepam. Qual que é o momento que você descobre se você realmente precisa procurar um psiquiatra e usar um medicamento para você sair do fundo do poço? Quais são os tratamentos para isso? Perfeito. Então, um sofrimento clinicamente significativo. Então, se você começa a sofrer com intensidade, com tempo, isso começa a trazer prejuízo no seu dia a dia, já é um sinal que você precisa de ajuda, seja psicológica, seja psiquiátrica. Aí, um bom profissional, ele obviamente vai conseguir reconhecer isso. Se esse sofrimento for muito intenso, aí sim vale a pena do uso de antidepressivos, ansiolíticos, aí depende, obviamente, de caso a caso. Mas não pode ficar se automedicando, viu, gente? Não vai comprar essas tarja preta aí no mercado negro, essas coisas que eu já fiquei sabendo que é até errado mesmo, né? Agora, se eu convivo com alguém que eu vejo que foi afetado ou afetada, a pessoa está triste porque recebeu, seja uma palavra, seja colega de trabalho, seja também algum relacionamento. Eu sofro aqui nesse programa, gente. Eu ameaço com a colher de pau, mas quando acaba, não desvia o assunto, que quem vai sofrer vai ser você. Mas se a gente sofre alguma... e percebe alguém sofrendo, como que eu posso ajudar? Eu acho que se a gente for pensar na definição, a responsabilidade afetiva é esse cuidado com o outro, é ser mais assertivo, é ser mais empático. Então, se faltou isso para uma pessoa que está sofrendo, é importante eu entrar com isso na relação com a pessoa. Eu ser empático e me colocar no lugar dela, que nem o exemplo que você falou, Abel, para você estava num relacionamento. Vai adiantar eu julgar, estava, não estava, e com uma régua e medir para ver se o seu sentimento é significativo em relação ao que aconteceu? Não vale a pena. Então, a maneira da gente acolher essa pessoa é justamente oferecer um apoio, uma conversa, aceitar os sentimentos dela sem julgamento. As pessoas sentem como elas sentem. Cada indivíduo é um sujeito único. Então, não dá para julgar a emoção das pessoas. Isso tem muito a ver com a responsabilidade afetiva e muito a ver com a gente produzir relações mais satisfatórias com as pessoas que estão ao nosso redor. Eu posso misturar o assunto? Quando a pessoa é tóxica, ela não está tendo responsabilidade afetiva? Não tem dúvida. O abuso psicológico, por exemplo, são clássicos. Nós vamos ter que falar de um assunto aqui no próximo Vinda de Vocês ao vivo. Pessoas tóxicas no ambiente de trabalho. Mas eu acho excelente, eu acho que é importante mesmo, porque infelizmente parece que todo mundo que a gente conversa tem isso, né? Agora, doutor, se uma pessoa que está assistindo a gente e por uma luz divina, ela está se percebendo tóxica, ela está se percebendo abusiva. Como que a psiquiatria vai ajudar essa pessoa? Porque é só comportamental ou pode ser que tenha algum outro probleminha também? Sem dúvida, até porque existem transtornos psiquiátricos. Uma pessoa narcisista, por exemplo, que ela acha que ela é o centro do mundo, que tudo que ela faz está correto, que ela sempre está certa. Essa pessoa, muitas vezes, ela pode ser agressiva. Então, você tem medicamentos que controlam isso, que controlam oscilações de humor, então, que controlam, às vezes, até uma certa ansiedade que essa pessoa tem em se colocar. Então, há sim tratamento. A psiquiatria e a psicologia também andam muito juntas com o tratamento. Agora, por exemplo, vamos falar do narcisismo, que muitas vezes a gente entende que é só ligado à beleza ou à vaidade. Não, né, doutor? Não. Tá ligado realmente a posicionamento do dia a dia, a pessoa que é muito teimosa, que acha que sempre tá certo. É isso ou não? É esse o caminho, esse o caminho. A pessoa acha que ela tem preferência na fila, mesmo que ela não tenha preferência, que ela é melhor que os outros. Então, numa discussão, ela tem que ser a palavra e todo mundo tem que ouvir, não ouve a opinião alheia. São alguns das
características, né? E como que é o tratamento para o narcisismo? Eu sempre fiquei curioso, sabe? Sim. Eu não sei se você em casa consegue se identificar quando o doutor está falando. Eu consigo identificar essas pessoas. Eu acho que, inclusive, vou fazer psiquiatria. eu acho que o doutor Labino, desde que ele me conheceu, gente, eu vou contar um babado aqui. Ele ficou me avaliando. Qual que é o meu perfil? Nossa. Tem que tomar o quê? Lexotan, diazepam, Ropinol, tudo junto. Fiquei sabendo que pode ele cortar ligou, já. Fiquei sabendo que ele ligou pro zoológico. Assim, ó, tem um negócio solto aqui, ó. Não tava com a macaca solta, só tava com o zoológico todo. Ai, doutor. Mas como que é o tratamento para quem é narcisista e está assistindo a gente também e acaba causando essa falta de responsabilidade afetiva? Aí entra um problema. O narcisista achar que tem um problema é quando ele, em algum momento, ele consegue identificar que ele está causando mal ao outro, ou que o outro coloca. Então, por exemplo, a pessoa abusada por esse narcisista, ela vem e fala assim, não tá dando mais, ou eu vou terminar se você não buscar ajuda. Então, esse cara vai buscar ajuda, ou essa mulher. Eu falo, cara, homens, porque é mais frequente em homens mesmo, né? Sim. O homem é mais narcísico que a mulher? Sim. É um transtorno da personalidade, é um transtorno psiquiátrico, tá? E esse transtorno psiquiátrico, ele é mais comum em homens do que em mulheres. E a mulher, qual que é o mais comum nela? É aquela, tipo aquela Heloísa da novela das 9 que rasgava a roupa, seguia o marido, não. Isso aí é o quê? Olha que interessante, transtornos de personalidade. Então, existem 4 transtornos de personalidade nesse grupo. O sociopata, que é o antissocial, o narcisista, o borderline e o histriônico. Esses que você está falando, talvez vá para o lado do histriônico, do borderline. Falar, você é um desses 4. Ele não vai fazer isso ao vivo, né, Belfredo? Mas se você perguntar nos bastidores, né, que não pode, porque ele tem a ética profissional, né, amigo? Eu tô aqui. É que ele... Voltando, doutor. Então são esses 4, né? Sim. Eu acho que é bacana a gente só terminar a nossa participação aqui comentando para quem está em casa, vem dos dois lados. Daquela pessoa que recebe a agressão e sofre com isso, né? E essa agressão que a gente fala não é só física, é a verbal, é do dia a dia. E também para quem é o agressor. O que a gente pode dar de palavra para eles? Sabe uma coisa que eu pensei que eu acho interessante? Até falando do transtorno de personalidade narcisista, como o Guilherme falou, é um transtorno de personalidade. Então, olha que interessante. Ele costuma ser já causado, a pessoa vai se tornando narcisista de acordo com experiências de estresse prolongado que ela vai tendo ao longo do desenvolvimento e ao longo das experiências de vida dela. Então, para pensar que talvez uma pessoa que hoje em dia tenha esse transtorno e seja muito insensível ao comportamento dos outros, ela foi talvez uma criança e um adolescente que sofreu um estresse prolongado em relações já com falta de responsabilidade afetiva. Entendi. E ela vai se desenvolvendo e acaba aprendendo esse repertório e reproduzindo o modelo que ela teve em casa. Perfeito. Então, esse eu acho um ponto, uma dica interessante da gente pensar. Que nem eu falei da situação da relação de mães e filhos, eu sei que às vezes a gente está por aqui, eu sei que às vezes as mães estão tudo... Né, exatamente, dá para ser muito empático com o sentimento das mães e das outras pessoas, mas é importante a gente realmente pensar e reforçar no impacto que isso tem no outro. Ainda mais porque essa criança ou adolescente, quando ela era vítima de uma falta de responsabilidade afetiva, ela jamais vai querer se tornar alguém assim. E ela acaba se tornando. Olha que coisa. Ela tem aversão a esse comportamento, mas ela acaba reproduzindo isso quando cresce. Exatamente. Pois é, mas para tudo tem uma solução, né, doutor? Sim, sim. Você busca um psiquiatra, por exemplo, que pode entrar... Se você é a pessoa abusada, né, você tem tratamentos para um quadro depressivo, um quadro de ansiedade, estresse pós-traumático. Estresse pós-traumático não é aquela coisa só da guerra, né, do cara que lutava na guerra, não. Os traumas que você foi vivendo são tão fixados em você que você vive com isso o tempo inteiro, sonha com isso. Então você também consegue fazer um tratamento. E eu achei muito legal que a doutora Patrícia colocou nesse complemento que você fez, por exemplo, quem sofreu abuso na infância, repercute no relacionamento que tem atual. Então, às vezes, trata o sexo de uma forma, trata o relacionamento de uma forma agressiva e nem percebe que faz isso porque sofreu isso quando era criança. É babado forte. Por isso que a gente vai ter sempre aqui no programa, e a gente está muito feliz por isso, esse espaço para vocês dois conversarem, abrirem o jogo, isso é muito importante. Sim. A gente sabe que essa atitude de vocês aqui ajuda a combater e é uma responsabilidade super afetiva que vocês estão tendo com quem está em casa também, dividindo o que vocês têm. E com a gente, que a gente é o primeiro a ouvir e a aplicar, viu? Doutor, muito obrigado pela presença aqui. Patrícia, muito obrigado também. Voltem sempre. Eu que agradeço, gente. Um beijo para vocês. Aprendam aí com as nossas dicas. E é um prazer falar de saúde mental de uma maneira acessível, que você possa
ter mais domínio sobre isso e um pouco mais de controle na sua vida para um caminho mais saudável das emoções. Perfeito. Legal, obrigado. Doutor. E que a gente tenha mais responsabilidade afetiva com o outro, né? Não necessariamente exigir, mas ter com outra pessoa. E aí seguir as nossas redes sociais também. É bacana, ó. Segue aí, Instituto Labines e doutora psicóloga. Não, Patrícia underline, psicóloga clínica. Psicóloga clínica. Até eu outra vez. E uma coisa que é bacana a gente falar aqui pra gente encerrar o bloco, Lucas, é que a gente tem a oportunidade aqui no Manhã na Band não só de trazer uma psicóloga e falar desses assuntos, mas trazer um psiquiatra para um programa de televisão e você ter a certeza que o fato de você às vezes procurar um psiquiatra não significa que você tá louco, não significa que você tem um problema que não tem solução. Então a ideia do 2 a 1 é de ter um psicólogo, uma psiquiatra discutindo esses assuntos que são relevantes para que a gente aqui de alguma forma, eu e o Lucas, consiga prestar um serviço para vocês saírem aí. A gente recebe muita mensagem de gente que fala que o Manhã na Band é alegria, vou chorar, porque tá depressivo. Enfim, vamos pro intervalo que agora Vamos, a gente deu fica ruim. emocionado, mas ó, o importante é vocês curtirem que a gente tá trazendo com muito carinho pra vocês. É isso aí. Obrigado mais uma vez, vamos pro intervalo. Então você que amou esse conteúdo, já mexe no canal que tem coisas diferentes pra você aqui também. Aproveita, se inscreva no nosso canal, comenta, compartilhe. E aqui também tem outros conteúdos, direito, psicologia. É só você mexer aí, pra quem ama pet também. Dá uma olhadinha que você vai adorar, tenho certeza. E sábado às 10 da manhã, eu e o Lucas esperamos você na tela da Band. Até lá!